Nós estamos aqui no Instituto Federal Goiano, no setor de fruticultura. Eu sou Giane Amorim, aluna do 6º período de agronomia. Meu objetivo aqui é comentar com vocês a respeito da citricultura no Brasil. Nós estamos aqui no setor de citros e eu especificamente vou falar da laranja. Citros, ela está relacionada com limão, tangerina, laranja, e eu aqui vou destacar a laranja para vocês. Sintomatologias, controles e o que puder passar de informação. O suco da laranja, que é produzido aqui no Brasil, ele é exportado para a Europa e para a América do Norte. Os principais produtores se concentram no estado de São Paulo e no Nordeste do Brasil, principalmente no estado da Bahia e Sergipe. Um dos maiores problemas que os agricultores vêm tendo desde o início da produção, que foi por volta da década de 30, foi justamente as doenças. Eram doenças até então desconhecidas, trazidas de outros países através de mudas enxertadas ou implantadas aqui na nossa terra, né, no nosso país. Então, o grande desafio era não só conhecer, saber o modo de manejo de lidar com essas doenças, bem como também erradicar esse problema. Porque as plantas, elas se localizavam, as grandes produções, elas eram concentradas. Então, uma vez que uma planta ela era contaminada, automaticamente toda a área tinha que ser erradicada. Bom, vamos falar agora a respeito da tristeza dos citros. O foco inicial da doença, ela ocorreu no interior do estado de São Paulo, no final da década de 30. É uma doença que atua em folhas, começando com uma clorose na região da nervura, e então as folhas vão amarelando e depois, consequentemente, elas caem. Há o secamento das ponteiras da planta e, consequentemente, a morte da mesma. O agente causal é um vírus. Acredita-se que esse vírus ele foi introduzido pela África do Sul em um material vegetativo infectado. A doença ela pode ser transmitida por vetores, ou seja, insetos. O pulgão é o exemplo disso. Uma vez que o pulgão ele infectou, ele ficou numa área infectada e passou por uma planta sadia, consequentemente essa planta ela vai ter a contaminação desse vírus. Controle da tristeza dos citros. Bom, ele pode ser feito através de um método de utilização de combinação de porta-enxertos, que tornava a planta mais tolerante ou resistente. Essa combinação ela era feita principalmente com limão-cravo. Outra técnica utilizada era a técnica de premunização, como se fosse uma vacina. Ela é promovida com a infecção da planta de citros em uma estirpe fraca do vírus, que oferece a proteção contra as estirpes fortes, impedindo a manifestação severa da doença. Vamos falar agora do cancro do citro. Se trata de uma epidemia ocorrida no interior de São Paulo, no final da década de 50. Essa epidemia, essa doença, ela ocorre em frutos, galhas e folhas e causa lesões. A doença é causada por uma bactéria que foi identificada pelo nome de Xanthomonas. Essa bactéria ela se dissemina a curtas distâncias, por água e vento. Ela penetra no tecido através de aberturas naturais, como os estômatos, e também de ferimentos causados por insetos ou maquinários agrícolas. O controle dessa doença foi estabelecido uma erradicação a nível nacional, onde é mantido até hoje. Outras medidas de controle foi o manejo da irrigação,
uso de cultivares resistentes e pulverização preventiva com fungicidas com base em cobre. Sobre a gomose de Phytophthora, ou seja, tombamento, que é muito comum em citros e é a doença mais importante. Bom, é a doença fúngica mais importante que acontece em nosso país. Ela ocorre em sementes, sementeiras, folhas, brotos novos, frutos, troncos e raízes. Os fungos, agentes causais dessa doença, são a Phytophthora parasítica e a Phytophthora citrófora. A doença continua em expansão no estado de São Paulo e isso acontece devido à utilização de mudas produzidas em viveiros contaminadas por esse fungo. Os sintomas dessa doença, ele começa com a manifestação de uma podridão no pé da planta, na base do tronco e as podridões nas raízes, que causam lesões no tronco, nos ramos e exultam uma goma, que as pessoas também conhecem como gomose na base do tronco. Essas lesões, elas afetam não só os tecidos, elas afetam os tecidos na parte externa, que é no caso o câmbio e o floema, sintomas da doença. Das várias manifestações dessa doença, a podridão do pé na base do tronco e as podridões nas raízes e nas radicelas são bem comuns. Lesões no tronco, nos ramos, exultam a goma, por isso que dá a característica do nome da doença, gomose. Essas lesões, elas vão afetar os tecidos na parte interna, interrompendo o fluxo descendente da seiva. O desenvolvimento da doença, sem o seu devido controle, pode levar a um definhamento progressivo da planta e sua morte eventual. As medidas de controle. Bom, as medidas de controle preventiva pode ser a utilização de porta-enxertos resistentes ou tolerantes, adquirir plantas sadias de viveiros credenciados, evitar o plantio em solos rasos, plantar de uma maneira que as raízes principais fiquem ao nível do solo, evitar a irrigação no pé da planta, ou seja, no caule. Medidas de controle. Utilizar porta-enxertos resistentes ou tolerantes da doença. Adquirir mudas enxertadas ou credenciadas de viveiros credenciados. Evitar o plantio de solos rasos e mal drenados. Plantar de modo que as raízes fiquem ao nível do solo. Evitar a irrigação no pé da planta. Utilizar adubos orgânicos para favorecer a microflora ali do local. Utilizar fungicidas sistêmicos. Utilizar, pulverizar ou pincelar os troncos com produtos à base de cobre, principalmente da cauda bordaleza. Inspecionar periodicamente o pomar, que é muito importante. Diversas as doenças que atingem a cultura e a produção de citros, principalmente a laranja. Mas vamos fazer um aparato geral do que nós vimos até agora. Então o importante é manter a sanidade dos pomares e reduzir, isso faz com que os prejuízos serão reduzidos em até 90% no final da safra. É importante o manejo periódico e preventivo, o controle biológico, a capacitação e treinamento tecnológico de funcionários, conhecimentos técnicos qualificados e atualizados. O tratamento preventivo químico tem que ser feito de maneira rigorosa, atendendo os critérios ambientais, trabalhistas, em várias épocas do ano, de acordo com a necessidade ou incidência da doença. Outras práticas culturais, como o uso de roçadeiras, irrigação, desde que seja feita para antecipar a floração, também merece a devida atenção especial, pois isso vai possibilitar a uniformidade do pomar, a florada, em época de seca no ano, no momento onde ocorre a menor incidência de doenças. Muito obrigada pela atenção de vocês e espero que tenham gostado.